A trilogia do apartamento sempre retrata a mesma coisa, a claustrofobia e as paranoias vividas por seus personagens dentro de seus apartamentos. Personagens que estão sempre perdidos em meio à multidão urbana. Os filmes mostram sensações de medo e horror, com foco nas personagens femininas. No caso do filme O Inquilino, o personagem é um homem, porém adquire personalidade feminina. Mas ainda não é hora de falar sobre O Inquilino. Nos filmes Repulsa ao Sexo e O Bebê de Rosemary, vemos as personagens protagonistas em situações que as deixam alienadas do mundo externo. Elas são tomadas pela loucura e entram de forma profunda em fantasias cheias de violência, a ponto de não conseguirem mais diferenciar a realidade da ilusão. E uma coisa que ajuda elas a entrarem nessa loucura e paranoia é o lugar em que elas vivem, o apartamento. O apartamento começa a fazer parte da loucura de Carol. É como se fosse a representação da solidão existencial que define a personagem. Vemos também que o lugar é dominado pela sua irmã, uma mulher chamada Ellen, que se apropria inteiramente do espaço, como por ela permitir que o seu amante fique no apartamento, como se também fosse dele, mesmo Carol não gostando disso, ou também por ela ter o quarto maior do que de Carol, que só tem espaço para uma cama e uma mesa, ou por ela estar sempre ocupando todo o espaço de um cômodo enquanto Carol está sempre nos cantos. O apartamento parece um lugar onde Carol apenas habita, e não um lugar onde ela pertence. É um lugar que causa uma sensação de estranheza, sem falar que a personagem ouve tudo o que se passa no quarto da irmã, tudo aquilo que ela odeia, fazendo com que isso interfira em seu pequeno espaço, impedindo ela de ficar sozinha, como se tirasse seu sentimento de privacidade e de solidão. O apartamento fica em um andar alto, onde Carol consegue observar um convento de freiras em suas atividades do lado externo, o que é uma imagem recorrente no filme, o que mostra as diferenças. Quando Carol as observa, temos uma visão de isolamento absorvida por ela, pois a personagem vive uma vida contrária à das freiras. Ela vive uma vida de solidão total, sem qualquer tipo de atividade exterior ou convivência com outras pessoas. Em seu apartamento, ela está isolada do mundo. É um lugar sem muita identidade, com móveis básicos e simples. Apesar de o apartamento ter bastante janelas, onde as luzes externas entram, vemos um longo corredor muito escuro que traz um contraste, aquele negócio da técnica claro-escuro, criando um ambiente enigmático e misterioso. O apartamento desencadeia o desconforto que Carol vive no mundo exterior. A sua solidão, visível desde o começo do filme, e a partida de sua irmã fazem com que as alucinações aumentem junto com a ansiedade. As paranoias de Carol sobre o lugar começam quando ela passa a ver rachaduras nas paredes, que segundo ela, estão se espalhando cada vez mais. Ela até conta para sua irmã, mas é ignorada. Essas visões das paredes se rachando perturbam Carol. É como se fosse o espaço em que ela vive começando a se ruir, acompanhando o estado mental da personagem. O público precisa ver essas mudanças no espaço físico em que a personagem habita, o que traz uma associação com o estado mental dela. Então, isso pode representar a quebra mental da personagem. Essas rachaduras aparecem de forma recorrente no filme, cada vez maior e mais intensa. Começa com apenas umas pequenas rachaduras e termina com várias mãos masculinas se rompendo de dentro das paredes do apartamento agarrando a personagem, que nesse momento já está sem forças e totalmente entregue à sua loucura. A representação do apartamento sendo estruturalmente destruído vai acontecendo junto com a evolução da psicose de Carol. Essa simbologia das rachaduras aparecem também na rua, onde a personagem observa de forma curiosa isso. E se prestarmos atenção, podemos ter a sensação de que conforme o filme vai avançando e as alucinações vão piorando, o apartamento vai ficando maior, principalmente o corredor escuro, que se torna mais longo, e a sala também parece estar maior. Talvez para acompanhar a loucura da personagem, que também vai crescendo. Mas mesmo com o apartamento crescendo de tamanho, a sensação de desconforto não diminui. As mãos que surgem das paredes agarrando a personagem aparecem quase no final do filme, quando finalmente estamos dentro da mente da personagem, quando nos encontramos no mundo subjetivo de Carol.
Sabemos que tudo o que estamos vendo nesse momento é a projeção de sua esquizofrenia. Vemos que aqui ela já se entregou à loucura. Ela não consegue se opor às forças que estão lhe aprisionando. É como se ela não conseguisse mais controlar seu corpo, suas ações. Essa mudança, essa destruição do espaço físico onde a personagem está, que são mudanças não reais, pois apenas ela está vendo isso, acompanham também as mudanças reais do ambiente, que começam a acontecer pela falta de organização na sua vida. O lugar está bem bagunçado e sujo. O apartamento vai acumulando os detritos dessa loucura. A personagem vive de forma cada vez mais profunda e imersa no lugar. Ela se afasta da realidade, da vida lá fora, e não sai de dentro do apartamento por nada. Vive em um estado de inércia, deixando de ir trabalhar, de se vestir e de comer. Essa bagunça física se torna algo imperceptível para Carol, como se para ela fosse a sua visão do mundo natural. Ela já não tem mais noção da temporalidade, vivendo em um limbo em que sua existência é preenchida apenas pelo tempo que ela passa observando e distorcendo tudo que a rodeia.